sou a Carol. E eu sou a Mel. E bem-vindos a mais um Caramelo! Uhul! E Mais um. gente, Como tudo vocês bem? estão, gente? Espero que vocês Se estejam vocês bem. são o público jovem, vai tomar vacina, tá? Exatamente. De vocês. Eu ia falar isso mais tarde, porque, gente, Dona Mel se vacinou hoje. Uhul! Como foi sua experiência, Gente, Mel? tudo. Não doeu nada. Exatamente. A moça era super legal, foi incrível. E não tá doendo até agora. Meu braço só parece que tá pesado, mas doendo não tá. Enfim, Exatamente. tudo certo. Isso conclui que tomar vacina é bom, vão tomar vacina. Todo mundo que toma vacina é bonito. Eu vou tomar a minha segunda. Tô muito animada. E a sua é isso segunda? aí. Ah, A minha tá. segunda. Eu pensei, Sim, ok, a 17 sua segunda, segunda-feira, não a anos, segunda amiga. dose, ok. Pois é, amiga. E amiga, mas como você passou sua semana? Eu passei minha semana bem, mas eu não me lembro do que eu fiz. Mas eu fiz alguma coisa essa semana, só não me lembro o que. Perda de memória recente. Mas e você, amiga? Como foi a sua? A minha semana foi bem de boa, eu consegui mais ou menos, sempre falando de colégio, né, mas eu consegui meio que chegar onde eu queria, o que é difícil em toda semana, porque depois que eu fazia. Mas enfim, tudo certo no geral, Que bom, tomei a amiga. vacina, estou feliz, então tudo certo. Exatamente, caminhando para fora da pandemia. É isso aí, gente. E hoje nós temos um livro muito interessante, inclusive para vocês, estudantes. Para todo mundo, mas especialmente para os estudantes. Porque sempre cai, enfim. E qual é o livro, Mel? Conta pra gente. O livro é 1984. De George Orwell. É isso aí, gente. Nós não sabíamos o que esperar, mas a gente queria ler algo que não fosse romance dessa vez. Meio que conseguimos. E é isso aí. E a gente gostaria de avisar duas coisinhas antes de tudo. Nos siga no Instagram. Porque nosso Instagram é lindo. E lá você pode ter todos os updates do que acontece no Caramelo e ver nossos posts, ver sobre os outros episódios, enfim. E lá no link da nossa bio você pode encontrar qualquer plataforma que você quiser nos escutar. Tem Spotify, tem Apple Podcast, tem YouTube, tem de tudo. E a segunda coisa é, esse episódio contém spoilers. Se você veio aqui pra ver uma resenhazinha antes de você fazer uma redação, parabéns, você entrou no lugar certo. Se você veio aqui pra saber se o livro é bom, lugar errado, leia e volte aqui depois. E é isso aí, tem spoilers. Vamos nos situar sobre o que é esse livro, porque ele é tão importante para os estudantes. Sim. Vamos ler a sinopse. Um minuto, vou pegar o meu computador porque está longe. Após uma guerra global. Começando bem. A dicção já tá indo. Semelhante à Segunda Grande Guerra, porém com mais bombas atômicas, o mundo foi dividido em 3 continentes: Lestácia, Eurásia e Oceania, onde fica a cidade de Londres, o que pode ser bem confuso. Eu fiquei muito confuso. Eu vou colocar aqui na edição o mapa do negocinho pra vocês entenderem. Na edição. Porque essa foi a única coisa que me ajudou de fato a entender, porque eu tava muito confusa, porque o cara tava falando, eu moro em Londres, mas o meu continente é Oceania, e eu fiquei tipo, mas como isso é possível? Eu não pesquisei, ela que me mandou, eu só aceitei e falei, se ele dizer. É assim que eu leio. Mas enfim, continua, amiga. Ok, esse último é comandado pelo líder, Big Brother. Olha aí o programa. Sim. A figura máxima de Eu poder pensei a e mesma controle. coisa. O olho que tudo vê. Embora seja representado como um homem de 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis, como o livro diz, o Big Brother está mais para a figura do Estado. Exatamente. É nesse contexto que temos o protagonista do livro 1984, Winston Smith, um funcionário público do Ministério da Verdade. Apesar do nome, o trabalho da instituição é alterar o passado, falsificando dados históricos, muito perigoso. Exatamente. Com o objetivo de reafirmar o que o Big Brother diz no momento. Winston tem horror ao sistema. Ele acredita que tem vagas lembranças de um mundo diferente. Ao conhecer Julia, uma pessoa também revoltada, ambos enxergam uma possibilidade de rebelião, especialmente com os boatos de que há uma irmandade unida contra o Big Brother. Sim. E é isso. Tenso.
tensão o livro inteiro. Sim, Muito se bom. você parar pra pensar, isso é basicamente o livro inteiro. Mas a questão toda desse livro. Não, a questão toda desse livro é que ele não tem um plot assim muito complexo, não tem personagens muito complexos, mas a ambientação dele e o mundo dele é muito, muito complexo e muito bem construído. Mas, amiga, já parou pra pensar, se tivesse um plot muito complexo, o livro seria mais pesado de ler? Porque Sim. toda a estrutura do estado que ele descreve é muito pesado pra entender, gente. Porque é muito detalhe e muitas formas diferentes que várias coisas funcionam lá. Enfim, a gente vai falar mais sobre os ministérios que tem no livro durante o episódio. Mas enfim, é muita coisa e muita coisa que ele explica assim, minuciosamente. Se você não prestar atenção, eu voltei várias vezes, porque algumas partes eu vi com áudio. E eu voltei várias vezes pra entender melhor a situação, Sim, eu porque também. é bem complicado, sim. É, tipo, é bem complexo mesmo. Mas, partindo do início, se você não entender esses 5 primeiros tópicos, na verdade ele é um pouquinho mais longo, mas, tipo, os 5 primeiros, você não vai entender nada. A questão toda é, logo no início do livro, o Winston fala do lema desse governo do grande irmão, né? Que é guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Parece muito estranho quando você ouve assim direto, é contraditório, mas essa é o lema deles. E eles explicam um pouco mais na frente por que significa. Parece algo que não pode ser seguido, Sim, mas você vai ver que pode. Pode sim. E a questão toda, como a gente falou antes, ele trabalha no Ministério da Verdade, mas existem 4 outros ministérios. O Ministério da Verdade trabalha com as notícias e com o entretenimento. Eles fazem os jornais, os filmes, enfim, tudo, literalmente tudo que tem de mídia tá nas mãos deles. E assim como o Mel falou antes, o Winston é encarregado de encobrir o passado. Como assim encobrir o passado? A questão toda é que por exemplo, se o grande irmão prevê alguma coisa errada ou fala que eles fizeram alguma coisa e isso de fato não aconteceu, ou eles tiveram algum resultado errado ou pior do que o que o grande irmão previu, a tarefa do Winston e do lugar onde ele trabalha é alterar tudo. Eles pegam edições passadas do jornal e corrigem e substituem todas. E o Ministério da Verdade também coleta livros antigos, né, e queimam todos. É uma loucura, uma censura, assim, absurda. E daí nós temos os outros 3, que um é o Ministério da Pujança, que são as questões econômicas. Eles cuidam do racionamento e, enfim. Você quer falar os outros 2, miga? Sim, eu falo, o da pujança, inclusive, é muito triste como eles narram isso, porque não é algo que, eles realmente estão passando necessidade, é uma escolha do Estado fazer isso com a população. É então, muito doido. Eu só fiquei... É horrível. Mas o Ministério é o Ministério da Paz, que na verdade é encarregado da guerra. Para eles, guerra é paz, como diz o lema. Eles estão sempre em guerra por um motivo maior, que eles explicam no livro, que eles acham que a sociedade fica em desespero. É a antiga, estado de guerra que a gente estuda na escola. Quando você está em estado de guerra, quando um país decreta um estado de guerra, é assim que se chama, né? Se eu não me engano. O governante pode fazer o que quiser, e é exatamente isso que eles queriam. Eles queriam controlar tudo, então a única forma é estar em guerra o tempo inteiro. E não ter visão de ganhar essa guerra. Eles não tinham a intenção de ganhar essa guerra, eles só queriam estar em guerra. Tanto que eles mudavam de inimigo o tempo todo. E, tipo, as pessoas, às vezes o Winston até duvidava que tivesse acontecendo de fato uma guerra. E é muito doido, muito doido. Sim. Porque em uma semana no jornal falava, nós estamos em guerra com a Lestásia nos últimos 4 anos, e no dia seguinte poderia só falar, nós sempre estivemos em guerra com a Eurásia, e nunca foi diferente, sempre foi isso, e todos os documentos são alterados, então não tinha como a população nem argumentar contra isso. E o último é o Ministério do Amor, que trata, basicamente, eles falam que é lei e ordem, mas conforme a gente vai lendo o livro, a gente sabe que na verdade é tudo sobre tortura nesse ministério. Eles, quando tem presos de guerra, presos políticos, eles levam para esse lugar até que eles admitam os seus crimes,
crimes que eles cometeram e crimes que eles não cometeram, porque eles podem alterar qualquer tipo de documento, então a pessoa pode ser incriminada por qualquer coisa. E esqueci de uma coisa que eu ia falar. Enfim, é tudo sobre tortura lá dentro. E eles fazem você, tipo, realmente acreditar que o que você fez foi errado. Eles fazem você acreditar que o grande irmão estava certo, que o sistema estava certo e que você estava louco o tempo todo. Coisas boas que você lembrava do passado. Era tudo uma alucinação, tudo, e você era completamente maluco. É uma loucura esse livro. Mas é isso mesmo, e esses são as coisas que você precisa saber logo de cara sobre essa sociedade muito doida que vive no controle do grande irmão e nesse sistema que eles chamam de SOC-ING, que é socialismo inglês. E é uma loucura. Eles também têm a polícia das ideias, que no caso é uma polícia que controla até o seu pensamento, na verdade. Se você pensa contra o grande irmão ou contra o sistema, isso já é um crime. Então, pois é. E eles denunciam todo mundo, enfim. Aí você pode ficar pensando como que eles administravam a ideia dos outros. Eles treinavam as crianças desde quando elas nasciam para entregar qualquer pessoa, nem que sejam os próprios pais. Sim. E também na casa de qualquer pessoa e em todos os lugares públicos existiam as teletelas, que eram telas que mostravam tudo que acontecia para o governo. Então eles eram assistidos 24 horas por dia, o que não te dá lugar para escrever nada, pensar nada, falar nada. Tanto que ele, no livro é narrado como algumas pessoas, ou principalmente o Winston, tinham medo de falar dormindo. Que mais tarde foi o motivo de um dos vizinhos dele ser preso. Enfim, loucura. Sim, é uma grande doideira. E até onde não tem teletelas, eles têm microfones escondidos de vez em quando. É uma grande doideira. Mas, no final das contas, é isso que você precisa saber sobre a sociedade. E como a gente falou, a coisa mais complexa desse livro é, de fato, a sociedade. O enredo dele não é muito difícil, não é muito complexo. E a gente vai falar dele agora. A questão toda do livro é que ele se passa na vida do Winston. E o Winston é mais um cara normal. Ele só tá ali debaixo desse governo muito opressivo. Ele não pode pensar por si mesmo. Mas, na verdade, ele é contra o governo. Mas ele não tem como se expressar porque ele não sabe como. Ele não sabe quem confiar, enfim. Mas um dia ele acaba esbarrando com essa menina chamada Júlia, que na época ele ainda não sabia que era, mas a Júlia o dá um bilhete, no bilhete fala eu te amo. E assim como qualquer pessoa, ele entra em pânico, porque, meu Deus do céu, ele nunca falou com ela, e ela ainda por cima disse te amo pra ele. Mas no final das contas, eles armam um jeito de se encontrar sem as teletelas, enfim. E o Winston acaba percebendo, e não só percebendo nela, também conta pra ele, que ela é contra esse governo muito doido. Então, finalmente, o Winston tem uma pessoa com quem ele pode contar e, enfim, uma pessoa que é contra, que nem ele é. E daí, eles vão vivendo uma vida juntos, tentando fugir das teletelas. E é isso. Tem alguma coisa de dizer, amiga? Enquanto ele tava nesse relacionamento com ela, como ele achou uma pessoa que era contra o governo como ele pensou, mas será que se tem uma pessoa que é contra, não devem ter mais pessoas que são contra? Então é aí que começa a se falar sobre um possível grupo que esteja contra o governo e vai se desenvolvendo a partir daí, porque ele acha uma pessoa, o O'Brien, que na verdade é do partido interno do governo, ou seja, dos cargos mais altos, mas aparentemente ele era contra o governo do grande irmão. E algumas coisas vão se desenvolvendo a partir daí. Na verdade, o Winston presumia que o O'Brien fosse contra o partido por causa de um olhar único que o O'Brien deu pra ele durante os 2 minutos de ódio. Inclusive, isso é uma coisa que a gente não comentou. Pra manter esse sistema muito louco de ódio e violência e guerra e a criação de um inimigo, eles têm os 2 minutos de ódio todo dia, que são essas sessões onde aparece o rosto de um homem muito grande, mas também aparecem outras pessoas. Mas enfim, são as pessoas dessa suposta irmandade, e o líder dessa irmandade é o Goldstein, que é um homem que agora aqui já foi dito que foi capturado pelo governo, enfim, mas ele era a maior ameaça contra o grande irmão. E daí, durante esses 2 minutos de ódio, todo mundo tem que gritar e falar coisas horríveis pro
Goldstein na grande teletela que eles têm, no caso, no Ministério da Verdade. E é horrível. Isso acontece todo dia. E durante esses 2 minutos de ódio daquela vez, o O'Brien deu uma olhada pra ele e ele sentiu por dentro dele que o O'Brien era uma pessoa que não confiava também no governo. E por acaso o O'Brien um dia para ele, puxa ele num canto e ele dá o endereço da casa dele pro Winston. E daí ele fica pensando, não é possível que ele também não seja contra ele. E de fato ele se revela não ser. Amiga, uma coisa que eu fiquei pensando também durante o livro é se o Goldstein realmente existia ou se era só uma forma de manter a população unida num ódio em comum contra alguma coisa, mesmo que ela não fosse real. Porque conforme você vai lendo o livro também, eu acho que já era de se esperar, mas o grande irmão, na verdade, aparenta não ser realmente uma pessoa de carne e osso. Era só uma ideologia. Ele era a pessoa que representava o partido, mas ele não necessariamente existia. Era a imagem dele que fazia com que todos se unissem para um bem, né, entre aspas, e o do Goldstein para o mal. Então eram duas figuras que eram opostas só para que o povo ficasse cada vez mais alucinado com toda essa situação. Com certeza, eu acho que era isso também. Essa foi a minha impressão o tempo todo. Apesar de que, agora é outra parte do livro, o O'Brien, o Winston vai até a casa do O'Brien e o O'Brien dá a ele um livro, que é o livro que supostamente foi escrito pelo Goldstein. E fala sobre toda a situação do sistema e como ele funciona, e como era no passado também, no sistema capitalista. E ele tem uma parte bem grande do livro onde é só esse suposto livro do Goldstein falando sobre todos os problemas desse governo. E daí, no final das contas, ele lê o livro, enfim, e continua vivendo a vida dele, se escondendo. Ele aluga esse espaço bem pequeno, que é meio reservado num lugar onde os proletas vivem, que no caso os proletas são as pessoas que não estão no partido interno, nem nos cargos menores, são só pessoas assim comuns. Ele aluga um lugar nessa parte, que é uma parte muito pobre, e ele fica indo lá com a Júlia o tempo todo, porque lá não tem teletela e eles poderiam se encontrar, enfim, ficar na deles. Só que nada dá certo nessa vida quando você lê um livro. E daí eles foram pegos, porque atrás de um quadro tinha o quê? Uma teletela. Uma teletela. Pois é. E daí... Pois é. E na verdade, quem era o traidor? Quem era o traidor que não avisou que tinha uma teletela lá? A própria pessoa que alugou o quarto. Sim. Desde o início do livro, ele é narrado como um senhor que parecia muito frágil, que trabalhava nessa lojinha que era meio que clandestina, porque vendia coisas do passado. Uhum. E no final, o homem era um traidor também. E quando ele aparece nessa cena, entre aspas, da teletela, ele aparece mais forte, parece mais saudável. E até esqueci o nome do protagonista. O Winston até fica confuso com essa situação de que como as pessoas que estão no poder aparentam ter mais força, né? Ele fala sobre isso também. Mas também eles passam menos fome também, né? Se você parar pra pensar, a ração que eles recebem diariamente, não é diariamente, eu acho que é semanalmente, de chocolate é 20 gramas, se eu não me engano. É tipo muito, muito pouco. E eles passam assim uma dificuldade muito grande para se alimentar, muito grande para se vestir. É até uma coisa muito doida, inclusive, que eles falam numa hora que a produção de botas, assim, passava do esperado. Na verdade não passou, mas eles tiveram que alterar para dizer que passou, enfim. E o Winston comenta como é muito irônico que a produção de botas tenha sido tão grande, que milhões de pares de botas tenham sido produzidos, quando metade da população não tem nada para calçar. Então é muito, muito doido. Mas, enfim, de qualquer maneira, agora o Winston e a Julia foram capturados. Eles foram capturados e foram levados para o Ministério do Amor, que de amor não tinha absolutamente nada. E lá eles eram, como eu falei no início, feitos prisioneiros. Eles tinham que confessar, eles tinham que confessar coisas que eles não fizeram e coisas que eles fizeram. E a partir daí começa toda a tortura. E quem vocês acham que era o torturador? Quem? O Brian. Pois é.
que ódio que eu passei. Sim, eu fiquei bem chocada com ele também, porque eu achei que ele só seria, tipo, outro que seria pego. Mas na verdade ele aqui, no final das contas, torturou o Winston o tempo todo. E é muito chato pensar nisso, porque você pensa, caraca, ele finalmente achou alguém que seria alguém que ele poderia compartilhar e finalmente poderia ter algum tipo de futuro as ideias dele, só que não tinha, no final das contas era tudo uma traição. Sim. Sim, e uma coisa muito triste também é porque o Winston, ele tem seus 39, 40 anos, porque ele nasceu em 1930 e pouco, ou quase 40, e agora já é 1984, então ele tem os seus 30 e 40 anos. Só que as pessoas que realmente lembravam de como era antes do socialismo já estão morrendo, elas já têm mais de 80 anos, e era um povo muito fraco, que não tinha comida, que não tinha bem-estar, então eles já estavam morrendo. Todas as pessoas que tinham uma noção de como realmente era no passado já não estão mais presentes naquele sistema. E isso é muito triste de ser narrado, porque as memórias estão sendo apagadas pelo governo e as memórias estão morrendo naturalmente com as pessoas. Sim, isso é muito doido. Eles não têm literalmente mais registro nenhum de nada. Todos os livros foram queimados, os livros novos passam todos pelo Ministério da Verdade, que é a única coisa que produz livros, eles não são nem permitidos a escrever. É muito raro que você possa escrever, você pode escrever só alguns bilhetes pequenos assim para comunicação interna da empresa, ou só escrever e mandar carta é muito difícil, porque eles abrem todas as cartas. Então é muito difícil, eles têm que falar nesse negocinho que você tem que ditar e daí ele escreve pra você. É um absurdo, não tem maneira nenhuma de você se comunicar sem ser através do governo, sabe? Isso é muito doido. Isso é muito chocante também, porque eu acho que você falou, né, da máquina de escrever, que eles mesmos não podiam escrever, e era uma máquina que só mudava um pouco a ordem das palavras, e até nas músicas a ordem das palavras só era um pouco mudada, e eles lançavam como se fosse uma fonte de entretenimento. Sim, é muito doido. Mas, de qualquer maneira, a gente já tá chegando bem perto do final do livro aqui. O Winston passa por uma série de torturas que nem a gente, leitor, tem ideia de quanto tempo durou. E essas torturas têm um processo. Eles falam que eles não te matam logo de cara. Eles fazem que você se arrependa, que você ame o grande irmão antes de eles te matarem. É uma loucura. É uma loucura. E são várias fases de estar lá dentro, porque eles falam que não tinham nenhuma janela nesse lugar. Então você não sabia se era dia, se era noite, quanto tempo você estava ali. E também, como eu disse no início, lá era o lugar que eles usavam as pessoas do jeito que eles queriam. Então esses experimentos que eles faziam eram com aquelas pessoas. E uma coisa muito louca que eu fiquei muito chocada, até comentei com a Carol antes do episódio, é uma vez que o Winston tá passando por um momento muito doloroso e ele pensa, nossa, a minha espinha pode se partir nesse momento. E o O'Brien vira pra ele e fala, você tá pensando que a sua espinha pode se romper nesse momento, né? Eles estavam fazendo uma experiência exatamente pra ler a mente das pessoas, que é a única coisa que eles não controlavam ainda. Exatamente. É chocante, amigo. Eu só parei uns 3 minutos pra continuar a ler a partir desse momento, porque eu só fiquei tão chocada, porque não era possível que eles iam tirar a última coisa que as pessoas ainda tinham, amiga. Nossa. Exatamente. É literalmente a única coisa que eles têm, nada mais das pessoas. E é muito chocante porque eles finalmente conseguem, e daí você imagina que eles só vão implantar isso. E o O'Brien é a pessoa que mais fica com ele durante essa tortura, e ele comenta que ele tem essa esperança de que o sistema acabe, mas é muito difícil. E que ele nunca vai ser lembrado pelo que ele fez, ele só perdeu a vida dele naquilo ali, que é mais fácil que ele só lidasse com esse governo, sabe? E é horrível. E, no final das contas, depois de muito, muito, muito tempo sendo torturado, o Winston acaba sendo liberto, né? Se eu não me engano. Ele acaba sendo liberto após aprender que ele ama o grande irmão e, enfim, toda essa lavagem cerebral ter acontecido. Porque toda essa preparação é porque eles prendiam a pessoa, faziam tudo isso com ela e depois soltavam para que no dia do julgamento a pessoa pudesse dizer que ela assumir que ela fez qualquer tipo de crime. Então eles precisavam ter uma razão para matar a pessoa, então eles faziam isso. O que é loucura, porque de qualquer forma eles apagam o que eles queriam, eles só queriam esse gostinho de
de saber que a pessoa amava o grande irmão, Sim. da mesma forma que eles. Sim, que ele tinha se arrependido, enfim. E daí o final do livro é concluído com o Winston vendo que um anúncio do Ministério da Pujança, eu acho, ou da Paz, eu não tenho muita certeza de qual era, mas que era que eles tinham vencido algum fronte de batalha em algum lugar dessas guerras que eles passam. E daí o Winston se sente muito feliz que eles tenham vencido e tal, ele se sente até agradecido ao grande irmão. E daí ele é morto, com um tiro na nuca. E isso é muito, muito doido. Então, chega o dia do julgamento dele, ele assume todo e qualquer tipo de crime, e quando ele está andando pelo corredor, que ele sempre falou enquanto ele estava passando por todas essas coisas, né, todas essas... como fala? Torturas. Torturas. Ele sempre falava sobre esse corredor, que é onde todas as pessoas eram mortas, principalmente à noite, e enquanto ele está andando por esse corredor, como ele falava, não era nunca muito cedo ou muito tarde, a pessoa só recebia um tiro na nuca e foi assim que ele morreu. Com toda a história do que ele fez, com toda a história que ele teve com a Júlia, tudo foi apagado e no fim nada mudou no partido, continuava a mesma coisa, o que me deixou bem triste, porque eu só tava pensando alguma coisa, não que tenha que ser ele, mas alguma coisa tem que aparecer pra mudar esse sistema, mas infelizmente o livro termina como ele começou. Sim, é exatamente isso. E eu acho que a maioria das pessoas pensa que é algo muito negativo e que, tipo, nossa, que falta de positividade por parte do autor. Eu não acho, eu acho que ele só tá sendo, assim, bem franco, que no final das contas o poder de uma pessoa só não é muito grande e que governos autoritários e totalitários têm um poder enorme que a gente nem entende. Então, é uma grande loucura e nada mudou no final das contas. Esse livro é muito, 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 muito importante para todo mundo, mas para os estudantes vocês podem perceber, assim, completamente partes de alguns outros sistemas políticos. Sim, dá muito para perceber, e não é só de um, não é talvez só do socialismo, mas de vários outros sistemas políticos. Você só fica chocado com coisas que a gente vive, gente. Tem muitas coisas ali que ele escreve que são completamente atuais. Exatamente. E o livro foi escrito há muito, muito tempo. Então você só fica pensando, é pra esse caminho que a gente seguiu e é isso que a nossa sociedade se tornou. Deixa eu ver em que ano ele foi escrito, rapidinho. Então, é uma loucura. Enquanto você vê aí, eu vou anunciando nossa querida, nossa amada, nossa estimada escala caramelo. Que é a escala onde 5 caramelos são... Nossa, esse é o melhor livro que eu li na minha vida e 0 caramelos são... Meu Deus do céu, eu perdi completamente todo o meu tempo nesse livro. E hoje nós temos esse grandiosíssimo livro que eu não sei que nota eu vou dar. Você sabe que nota você vai dar? Eu acho que eu tenho uma ideia, amiga. Dessa vez... Eu tenho... Eu não sei se eu dou a nota que eu tava pensando em dar, mas... Enfim, vai você primeiro. Eu quero saber qual é a sua nota. Eu sou influenciável com nota de livro. Eu quero saber a sua. Eu também sou influenciável, porque eu preciso meio que de uma média. Porque eu não sei se eu dou o que eu quero dar. Mas, não. Enfim, vai você primeiro, que você tem uma ideia. Eu ainda não processei tanto. Tá. Calma aí que meu computador me odeia e ele não quer abrir a data do negócio. Ok. O livro foi publicado em 8 de junho de 1949. 49? Menina! Pois é. Ok. E ele já tava falando do 49. futuro. Como se fosse assim, ele já tava falando de 1990. Previu, tá? Previu. Sim, pois é. Pode não ser especificamente 1984, ele só foi um pouco rápido demais, mas algumas coisas que ele falou nesse livro são muito atuais, sim. São mesmo. Ai. Mas... Enfim, escala caramelo. Exatamente, amiga. Qual é a sua nota? A minha nota vai ser 4.8. Eu posso dar nota quebrada, né? Acho que pode. Enfim, vai ser 4.8 e eu vou te decepcionar e comparar livros de novo. Isso não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Gente, a nota que eu dei 5 foi Maus, que é um livro... eu acho que Maus mistura tipo, tudo de bom, que é informação e diversão. Diversão no caso porque, tipo, é bem desenhado, enfim. Sim. Pois é. Enfim, faz 4.8 por quê? Porque o livro é um pouco descritivo, mas
é uma descrição, assim, incrível, que é realmente muito interessante e necessária pro que ele tá falando. O que é muito importante pra mim. É uma descrição, assim, incrível. A forma como ele descreve o partido, todos os ministérios, tudo isso é muito, muito, muito interessante. Eu adorei ouvir sobre isso e identificar algumas coisas de hoje em dia também. Não amei essa parte, só achei interessante. Enfim, o livro é muito bem escrito. O moço, assim, previu demais as coisas. Ele era um ótimo escritor. Ele tem muitos livros famosos, inclusive. Sim, tem mesmo. Vamos ler mais. Enfim, o livro é incrível, a história é muito boa. Não teve um plot muito enorme, mas o livro cumpre completamente a proposta dele. E eu acho que ele entendeu tão bem o próprio sistema que ele criou, que o livro só ficou mais e mais incrível a cada momento do que ele narrava. Enfim, o livro é muito bom, 4,8, tudo. Sim, sim. Na minha cabeça eu estava... amiga, qual é a sua nota? Vou dar 5. Na minha cabeça já, vou dar 5. Mas eu pensei, caraca, não é tipo, não une tudo que eu gosto num livro. Mas eu acho que eu ainda vou dar 5 de qualquer maneira. Porque eu acho que, assim, eu presumo isso, né? Não tenho certeza. Não acho que o autor se proponha a fazer, tipo, um livro divertido, um livro interessante, um livro com um personagem, tipo, um personagem que você possa, assim, se ver no personagem. Mas no final das contas, você acaba se vendo no personagem. Mas a questão toda do livro é você entender aquele sistema, e isso ele faz, assim, com excelência. Você não sai daquele livro sem entender. E é muito, muito bom. E eu acho que é um livro, assim, que faz sentido que tantas universidades pedem que você leia, e que tantas escolas ainda pedem que você leia. Eu acho que é um livro, assim, muito necessário, e é isso que importa nele. Mais do que qualquer outra coisa que eu quisesse que ele tivesse, tipo, um plot mais interessante, ou personagens mais profundos. Eu acho que isso não tem que entrar em categoria aqui, entendeu? Então, pra mim, é um 5, é um ótimo livro. Amiga, sobre a questão dos personagens, também pode ser muito pelo que era o sistema. Os personagens não poderiam ser muito profundos, porque eles não tinham espaço pra isso. Exatamente. Enfim, o livro é muito bom. Eles não tinham nem como criar interesses além do grande irmão, né? Essa é a questão toda. Eles só faziam um serviço comunitário e adoravam e odiavam figuras. Sendo bem sincera, eu também tava muito inclinada pra um 5. Que o livro merece muito, gente. O livro é incrível. Não é à toa que ele é tão famoso merece. Exatamente. E eu estou muito feliz que a gente leu ele. Porque foi uma saída dos nossos típicos livros de romance. Sim. E foi perfeito, adorei. Tudo. E é isso aí, livros de mundo distópico são minha praia. Se você gosta de jogos vorazes, você entende. Muito legal. É isso aí, amiga. A gente tem que ler mais, Eu quero mais, pelo menos. Mas é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Se estiverem na idade, vai se vacinar, pelo amor de Deus. Exatamente. É meio difícil que vocês não estejam na idade, porque eu acredito que todos vocês tenham meio que 17, 18 pra cima, então vão se vacinar. Inclusive, se você é adulto e ainda não se vacinou, vai se vacinar. Porque, como eu disse antes, quem vacina é bonito. E é isso aí, nos sigam no Instagram, porque a gente também é bonita. E o nosso filho é bonito, no caso. Chega de beleza. Mas, enfim, é isso. Nos sigam no Instagram, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está vendo o vídeo lá, e dê um like se você gostou. E se inscreva, e, enfim, nos siga no Spotify, no Apple Podcast, enfim, mais algum recado, amiga? Acho que não, tudo certo. Só espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Exatamente. Se cuidem muito. Um beijo. Eu sou a Carol. E eu sou a Mel. E esse foi mais um Caramelo. Uhul. Tchau, tchau. Leio 1984. Beijos.